Fala galera, meu nome é Gustavo, sou professor daqui da Escola Integrada Educativa em Sumaré e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ácidos diarrênios. Pessoal, ácidos diarrênios é uma das 4 funções inorgânicas da química que a gente vai estudar. Os ácidos diarrênios, eles têm uma propriedade muito bacana para a gente estudar e ele é bem complexo, então a gente vai ter vários vídeos aí para você assistir, se liga no canal, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que saber sobre ácidos diarrênios, pessoal, é que eles são substâncias moleculares. O que são substâncias moleculares? São aquelas substâncias que fazem a ligação covalente. Lembra que eu tenho um elemento ametálico e outro elemento ametálico. Ambos querem receber elétrons, eles precisam ter 8 elétrons na última camada para ficarem estáveis. Então eles precisam compartilhar esses elétrons que eles têm para chegar na sua regra do octeto. Então os ácidos diarrênios, geralmente eles vão fazer a ligação covalente. E os átomos envolvidos nessa ligação covalente necessariamente precisam ter o átomo de hidrogênio na minha molécula. E a gente vai entender daqui a pouco por que eu preciso ter o átomo de hidrogênio para eu ter um ácido diarrênios, galera. Beleza? Então, olha só, quando a minha substância molecular entra em contato com a água, galera, ele faz um processo chamado de ionização. Quando ele faz o processo de ionização, olha só, eu falei para vocês que eu tinha um composto molecular e agora eu estou falando que ele forma um composto iônico. Como assim, se ele é molecular e agora ele é iônico? Qual que é essa diferença? A gente vai ver como que esse processo funciona, galera. Mas o que vai caracterizar principalmente meu ácido diarrênios é a formação dos íons H+. Então, para eu ter um ácido diarrênios, eu necessariamente preciso ter a formação dos meus íons H+. É isso que caracteriza a minha substância ser um ácido, a formação desse íon aqui. E como que ele é formado, professor? Olha só. Acontece a reação de ionização, conforme eu falei para vocês. Peguei um exemplo, o HCl, e aqui eu tenho a minha substância fazendo a minha ligação covalente. Então eu tenho o átomo de hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, e eu tenho o meu átomo de cloro na família 7A, portanto 7 elétrons na última camada. O hidrogênio, pelo fato dele estar na primeira camada, ele se estabiliza com 2 elétrons. Já o cloro, se estabilizando com 8, eles fazem uma ligação covalente apenas simples, tudo bem? Quando eu coloco essa molécula na minha água, o que vai acontecer? As moléculas de água vão romper essa ligação covalente e vai separar o elemento hidrogênio do elemento cloro. Quando a água faz esse processo de separação, esse processo de solvatação que a gente chama, a gente vai ter a formação dos meus íons. Mas como que esses íons são formados, professor? Simples. Lembra da fila da eletronegatividade que você estudou? Então, a gente tem o elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Se a gente olhar bem, o hidrogênio é o elemento menos eletronegativo que a gente tem na nossa fila de reatividade. Já o elemento cloro, ele é o 4º mais eletronegativo, ou seja, o que significa isso? O elemento cloro, ele tem uma forte tendência em ter elétrons para ele, e o hidrogênio tem uma tendência em doar esses elétrons. Então, quando a água faz esse processo de separação, o hidrogênio perde esse elétron para o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, o cloro rouba esses elétrons do hidrogênio e ele fica com 8 elétrons. E o hidrogênio, por sua vez, fica sem elétrons na sua última camada. Olha só como que vai ficar depois da reação de ionização. Como o hidrogênio perdeu um elétron, ele fica com carga mais 1, ele se torna um cátion. E o cloro, ele se torna um ânion monovalente. E olha só, não formei íons H+, que é exatamente o que eu precisava para ele ser um ácido diarrênios. Para ser um ácido diarrênios, eu preciso ionizar e formar íons H+, que é exatamente o que aconteceu neste exemplo aqui. Meu exemplo de HCl entrou em contato com a água, o cloro roubou o elétron do hidrogênio, formando os íons H+, e cloro menos. Professor, como que eu posso representar isso numa equação química? Muito simples. Você vai pegar a sua substância, nesse caso HCl, vai colocar a sua seta de reação. Esse H2O em cima significa que o composto foi colocado em água, formando íons H+, e Cl-. Professor, meu íon sempre vai ser H+? O meu cátion sempre vai ser H+? Sempre vai ser H+, não existe exceção. A carga dele sempre vai ser mais 1? Sim, porque ele vai perder apenas um elétron. Ele só tem um elétron para perder, tudo bem? Então a carga dele sempre vai ser mais 1.
E qual que vai ser a carga do meu ânion, professor? Geralmente vai depender da tabela periódica, qual que é a família que esse elemento vai estar. Nesse caso, como o cloro está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele só precisa receber um elétron, então a carga dele vai ser -1. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtem o vídeo, acessem o canal. Espero vocês para a próxima aula. Beijos!